convidada especial. Ela que já deveria ter uma cadeira cativa aqui na Rádio Alepa, porque é presença constante aqui com a gente, seja através das suas falas de plenário, ou seja, vindo pessoalmente, como ela veio hoje nos visitar e apresentar o seu balanço de atividades nesse primeiro semestre. É a deputada Maria do Carmo, do PT de Santarém. Deputada, bom dia para a senhora, uma boa quarta-feira. Muito obrigada, bom dia a todos que estão nos ouvindo. É sempre um prazer estar aqui com vocês e dizer para vocês, Rafael, Gabriel e Aldeci. Aldeci, precisa mudar teu nome rápido, para ser mais um anjo. Porque tem 2 anjos aqui, Gabriel, Rafael, tem que ter mais um, né? A gente vai saber se ele pode ser aceito nesse grupo aqui, pode, deputada? Nesse grupo, pode. Né? Bora analisar. Pelo que eu vendo aqui, assim, de pertinho, acho que dá, mas vocês que têm que fazer análise. Muito obrigada por estar aqui, tá bom? Deputada, hoje com a gente aqui o nosso querido Gabriel Oliveira, jornalista da Rádio Alepa, também da assessoria de imprensa. Gabriel, por favor, faça as honras aqui e comece o nosso bate-papo. Bom dia, deputada. Primeiramente, é uma honra tê-la novamente aqui. É sempre bom lembrar que a senhora é presidente da Comissão de Meio Ambiente aqui da Alepa, além da relatora de projetos importantes como a Política Estadual de Agroecologia e Produção Orgânica. Então, a minha primeira pergunta, ela vai ser direcionada à política de produção orgânica. A senhora pode discorrer um pouco aqui para os nossos ouvintes sobre a política? Claro, com certeza absoluta. Bom, primeiro dizer que esse primeiro semestre, para a Assembleia Legislativa, é importante o povo saber que nós tivemos uma produção muito grande. A produção, quando eu falo, várias leis foram aprovadas aqui por todos nós, deputados estaduais, cada um representando uma região muito importante do Pará, portanto, e muitos deles, né, dos nossos deputados, também como presidentes de comissões, né, e eu como presidente da Comissão de Meio Ambiente. Essa lei que você está se referindo, que é a 286/2025, ela veio do Poder Executivo, ela tem origem no Poder Executivo, e ela institui a política estadual de agroecologia, produção orgânica e da sociobiodiversidade, a PEAPOS, né? Ela tem o objetivo de promover e incentivar o desenvolvimento da agroecologia, dos sistemas orgânicos de produção e extrativismo sustentável, assim como sistemas em processo de transição agroecológica, sistemas visando uso controlado e até eliminação do uso do fogo, contribuindo para a sustentabilidade e a qualidade de vida e geração de renda das populações do campo, da floresta, das águas, da cidade, por meio de oferta de consumo de alimentos saudáveis e acessíveis também, né, para todos, e do uso sustentável dos recursos naturais. Ou seja, nós aprovamos uma lei que faz com que a população vai receber apoio do governo do estado para criar, né, para fazer esse processo de transição agroecológica e criando vários mecanismos para o controle do uso de fogo e opções também para o uso do fogo. Eu estive em reunião com o secretário Raul, do Meio Ambiente, a quem, aliás, nós estamos tramitando um projeto aqui de homenagem a ele, porque ele tem sido o mentor, né, de várias leis ambientais que dá para a nossa população de uma forma geral. Você sabe que o estado do Pará é um estado enorme. Aqui nós temos todo tipo de produção, nós temos a produção a nossa da pequena produção, da agricultura familiar, mas tem também os grandes produtores. E aqui o governador está dando uma opção de tanto um quanto o outro entrar num sistema agroecológico e mostrando que eles podem lucrar com isso também. E a população lucra por ter alimentos mais saudáveis, mas lucra porque também é uma prática sustentável. Então, eu quero parabenizar o governador que mandou para cá, né? E eu vou deixar aqui com você a justificativa dessa lei, que depois você pode explorar com os seus ouvintes, para todos saberem que ela prioriza a agricultura familiar, rurais e urbanos e comunidades tradicionais. Então, e dá como exemplo para os grandes, se eles quiserem, né? Sim. Copiar e fazer igual. Então, o projeto ele define diversos conceitos relacionados à agroecologia, à produção orgânica, à sociobiodiversidade, estabelecendo principalmente princípios e objetivos. Porque eu sempre digo que o bom do que o governador está fazendo é que ele está criando políticas importantes para colocar em prática, porque
para o sucesso da nossa política ambiental e de gestão ambiental, é um tripé. Tem que ter a política, tem que ter estrutura, por isso que agora ele está melhorando a estrutura do Corpo de Bombeiros para combater o fogo, para combater queimada, melhorando as SEMAS para fiscalização, aumentando o número de servidores, só agora foram 250 que foram chamados recentemente. Então política, infraestrutura e servidores. É isso que vai fazer a nossa política de gestão ambiental dar certo. Muito bem, muito obrigado. Deputada, esse projeto, sem dúvidas, gerou uma grande repercussão, chegou à casa com a autoria do Poder Executivo, mas como o Gabriel Oliveira disse, a senhora teve participação na relatoria. Como funciona esse trabalho de relatoria nesse contexto? Muita gente que está em casa ainda não sabe, ouve às vezes, o deputado, o senador é relator do tal projeto, da tal CPI, mas não sabe qual é, de fato, esse trabalho de relatoria. Olha, só para você ter uma ideia, esse projeto ele ficou reconhecido como Lei de Responsabilidade Ambiental, tá? Eu vou deixar aqui com vocês, para vocês darem uma explorada depois, mas deixa eu dizer. Existem propostas de leis ambientais que nascem aqui na Assembleia Legislativa. Eu mesma, né, já apresentei. Todos os deputados, um ou outro apresenta, depois eu posso mostrar para você. Nós temos aqui um compêndio de legislação ambiental. Nós fizemos um evento um dia desses aqui e a maioria foi distribuído. Mas eu vou ver um para você que lá tem todas as leis ambientais que foram aprovadas aqui na Assembleia Legislativa, o seu autor e linkado com os ODS, que são os objetivos do milênio que foram determinados pela ONU, que são 17, e que aqui a gente está legislando de acordo com os ODS, tá? Então tem esse link lá. Agora, tem assuntos que vêm do Poder Executivo, como este aqui, por exemplo. Então, o Poder Executivo também mandou muitas propostas de lei. Quando a lei entra na Assembleia, ela vai primeiro para a Comissão de Constituição e Justiça, é escolhido um relator, um dos 7, nós somos 7 na comissão. Esse deputado ou essa deputada relata, né? Vai dizer se tem problema, se não tem, se tiver o que tenta mudar, tenta adequar, dialoga com o governo do estado para fazer uma proposta boa, porque aqui a gente está para legislar a favor do povo e não permitir que sejam aprovadas leis que prejudiquem a população. São 2 viés aí, né? E vocês podiam até fazer um levantamento também de algumas propostas que já foram aprovadas aqui, que são prejudiciais ao meio ambiente. Vocês não dizem o autor, mas é bom falar da lei, né? Mas tem também, tem lei que é aprovada a favor e tem lei que é aprovada que é contra. Então, assim, aí quando passa da comissão, vai para a Comissão de Finanças e para a Comissão de Constituição e Justiça. Essa proposta de projeto de lei. Lá é dado também os pareceres, aí que vai para o plenário. Geralmente, quando ele vai para o plenário, ele já vai redondinho, né? Com todos os acertos, com tudo que às vezes na comissão a gente chama a sociedade, a gente conversa, principalmente quando as leis são relacionadas à saúde, educação, meio ambiente, a gente chama representante, conversa um pouquinho, mostra o projeto, eles dão uma opinião. Quando é aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça e Finanças, aí vai para o plenário. E no plenário, como ele já está geralmente redondinho, o líder do governo dialoga com os deputados para aprovarem. Ele pede, né, que seja aprovada aquela lei. Claro que os deputados são livres e alguns votam contra, sem nenhum problema, né? Nós vivemos numa democracia e o presidente Chicão ele é muito aberto para isso. Então, alguns parlamentares votam contra, quando acham que vai contra os interesses dos segmentos que os colocaram aqui. Mas a grande maioria atende o vice, o líder, que é o deputado Irã, e ele conduz e pede que a bancada vote a favor. Assim que são aprovados os projetos aqui, ou rejeitados, né? Na maioria das vezes, aprovados. Como a senhora bem disse, na sua visão, existem projetos que prejudicam e também projetos que beneficiam o meio ambiente, e a senhora é presidenta da Comissão de Meio Ambiente da Casa e, ao mesmo tempo, vice-líder do governo, uma interlocutora do governo aqui dentro da casa. A senhora, enquanto presidenta, mas também vice-líder de governo, como a senhora enxerga a sua posição na hora de defender um projeto que a senhora visa como prejudicial ao meio ambiente? Pois é, quando é assim, a gente tenta dialogar com o governo, mostrar que tem alguma coisa ali errada, digamos assim, ou alguma coisa que não corresponde às expectativas reais, principalmente da população que luta e que
quer muito que nós tenhamos. Isso aí eu tenho que dizer, viu? O governador Helder, ele avançou anos-luz na questão da legislação ambiental. Nós estávamos parados no tempo e no espaço. Nós não tínhamos instrumentos legais para ele poder fazer as modificações que ele está fazendo agora. E claro que isso incomoda, e incomoda muita gente, não é pouco, né? Então, geralmente quando vem de lá, vem favorável ao que eu penso na minha concepção política. Quando vem alguma coisa diferenciada, a gente dialoga com o líder, com o presidente Chicão, eles têm uma interlocução maior até com o governo do estado, e a gente consegue tornar aquele projeto de lei, eu diria que mais palatável ao gosto dos que vão votar, porque o dedinho que vota aqui é o nosso, né, deputado estadual. Eu sempre digo isso, sabe? Às vezes eles adoram, o governo do estado dialoga muito com os deputados federais. Eu digo, olha, governador, o dedinho que vota a seu favor é o nosso deputado estadual. Não é o do federal. Aí ele, Maria. E assim a gente vai vendo, mas a gente conversa com técnicos. Um dia desse eu chamei aqui vários técnicos da SEMAS. A SEMAS está sempre por aqui. Ela explica, reexplica, explica de novo, diz por quê, qual é aquela necessidade. A gente se convence ou a gente não se convence. Eu tenho liberdade aqui com o presidente Chicão e com o governador de votar contra algum projeto que eu acho que não que vai de encontro à minha base política. E assim como qualquer deputado tem essa liberdade aqui, entendeu? Até porque um voto aqui, outro ali, acaba nem mudando, não muda a necessidade da aprovação. Mas eu acho que o fato de eu ser presidente de uma comissão de meio ambiente, que hoje eu considero a terceira mais importante aqui na Assembleia Legislativa, que, claro, a Comissão de Constituição, Justiça e Finanças, e depois a de meio ambiente, porque esse ano está sendo extremamente demandada, né? Para que a gente crie essas condições favoráveis ao governador para executar leis que beneficiam a população. Como eu disse para vocês, a gente vivia no tempo das trevas aqui com relação à lei ambiental. Nem tinha, se você quer saber. Era coisa... Então, agora que nós temos um código que está sendo... que é um código que foi atualizado às necessidades atuais. Finalmente veio um governador que percebeu que o Estado é grande, é enorme e que cabe em todos. Não é só o agronegócio que cabe no estado do Pará. A agricultura familiar é extremamente importante. A pecuária, a mineração, né? Tudo isso é importante para a nossa economia. O turismo, a agroecologia, né? Os agronegócios, que eu diria que são mais para as atividades de menor alcance. E todos têm que ter uma legislação. Olha, agora... a gente vai ter que entrar nesse debate, talvez no segundo semestre, que é a questão do carbono, da negociação do carbono. Vem aí um pedido de liberação para a exploração do petróleo, tá entendendo? Eu sou contra, mas eu não posso, como presidente, conduzir contra. Eu vou dar minha opinião. Aí quem estiver junto comigo, vota junto comigo. Quem não tiver, vota contra e a gente continua vivendo. Cada um tem a sua opinião. Mas é claro que antes de aprovar, nós vamos ter que chamar aqui o IBAMA, o Ministério do Meio Ambiente, né? As pessoas que já estão lá e que já vivem ali na Foz e que já sabem o que significa uma exploração de petróleo por perto, né? Os segmentos que veem só o cifrão, né? Os segmentos que veem só o meio ambiente, todos têm que vir para a gente poder aprovar uma lei aqui que dê para o governador a tranquilidade de decidir se ele vai ou não permitir a exploração aqui. Daí o Pedral do Lourenço, né? Agora, outra coisa que é muito polêmico, né? E que vai chegar aqui, porque para fazer o que eles querem fazer, a Assembleia também tem que autorizar, né? Então, são coisas que a gente, no meio ambiente, a gente tem, é igual a COP. Tem gente que pensa que a COP só debate as questões a favor do meio ambiente. Não. O lobby contra o meio ambiente é maior do que a favor. Porque para cá vem todos os países árabes, vem todos os países que são a favor do petróleo, da exploração do petróleo, da indústria, de jogar o gás carbônico que envenena a gente, né? Os Estados Unidos nem vêm para cá. Quer dizer, vão ficar parte das obrigações do Acordo de Paris, né? Que é poluir menos. Então, mas a China vem, que é o segundo maior poluidor. Ela vem para cá para dizer que agora ela é a favor
da floresta continuar em pé Não, ela vem para cá dizendo que é importante também a indústria e tudo mais. Os árabes que vêm para cá são todos a favor do petróleo, né? Nós somos a favor da transição energética. Então, vai ter um debate muito da Amazônia, mas vai ser um debate mundial. Mundial. Não vai ser só um debate sobre a Amazônia. Tomara que nós da Amazônia ganhemos mais do que a gente tem ganho nas últimas COPs. Por conta de estarmos aqui, e eles vão ver que nós pagamos um preço por sermos guardiões da floresta. Todos pagam um preço por isso, né? A gente paga o preço de passar a pecha de que a gente é contra o desenvolvimento. A gente paga o preço de dizer que tudo para quilombola, para as comunidades tradicionais é mais caro. Até a merenda escolar é mais cara, tudo isso. Então, a gente tem que fazer esse debate, tem que enfrentar e tem que defender o que você acha, mas tem que estar aberto a entender que, como a gente vive num planeta, a gente tem que respeitar a opinião de todos e fazê-los, a gente tem que convencê-los de que eles precisam maneirar para poder a gente ter um país, um mundo, a terra para a gente viver, né? Daqui a gente, os nossos descendentes ainda poderem usufruir da floresta amazônica, dos rios e tudo mais, mas não só daqui, os da África que estão acabando, estão secando, né? Os do Oriente Médio, que nem existe mais, agora é tudo produzido, eles criam, né? Que tem dinheiro até para criar rios, eles criam até praia de mar, que eu vi lá, criada por eles, tá? Então, assim, só que aqui na Amazônia, se a gente acabar com o que a gente não tem dinheiro para criar um rio Amazonas. Ou a gente mantém e guarda o que a gente tem, ou a gente nunca vai ter outro no lugar. Nem o Tapajós, nem o Amazonas, nem o Arapiuns, nem o Trombetas, nem o Xingu. Isso aí, meu bem, acabou para sempre. Porque nós não temos dinheiro para fazer um falso, um Xingu fake, um Tapajós fake. Isso seria caro, né, deputada? Caríssimo, né? Caríssimo. E eles fazem lá. Eles têm oceano fake, eles têm lago fake, tudo fake, que eu digo não é que seja falso, mas foi criado. Artificial, né? Artificial. Deputada, antes da gente sair um pouquinho da pauta de meio ambiente, porque a gente sabe que a senhora atua em outras bandeiras também, mas o meio ambiente, sem dúvidas, é um tema central no nosso ano, no nosso momento do nosso estado, né? Esse ano tivemos um acontecimento histórico, que foi o encontro dos presidentes das comissões de meio ambiente, situado aqui no nosso Palácio Cabanagem, com a senhora, inclusive, estando na mesa e conduzindo também parte desse encontro. Deputada, inclusive num momento onde está sendo formalizada uma lei de licenciamento geral ambiental no Senado Federal, né, um momento importante também de discussões em Brasília. Eu queria que a senhora fizesse um balanço desse encontro, saber se as comissões de meio ambiente, depois desse encontro, saem mais fortalecidas para também discutir lá no Congresso, em Brasília, se as forças estão unidas agora, o que a gente pode esperar de próximas ações? Olha, a primeira questão é que já vai ter um encontro em Brasília de todos os presidentes das comissões de meio ambiente de novo. Um segundo encontro, para que nós possamos fazer com que as assembleias percebam o quanto nós precisamos pressionar o Congresso Nacional para não aprovar ou para aprovar de forma diferente, fazer algumas diferenciações, porque o que foi aprovado no Senado é o que o governador Helder está fazendo, de avançar na questão ambiental aqui, lá no Senado eles estão fazendo de retrocesso do que a gente já conquistou. Entendeu? Eu digo porque eu sou uma militante ambiental, então é o inverso, né? Então a gente precisa não permitir que isso aconteça, porque retrocessos não cabem mais no século em que nós vivemos. A gente tem que avançar. Nós queremos um planeta Terra que seja viável para as gerações futuras. Então, isso é muito importante. Então, a primeira coisa é que já tem desdobramentos. Os deputados do Sul, da região Sul, já vão reunir-se no encontro regional deles. Depois vai ter o do Centro-Oeste, eles ficaram preocupadíssimos também, porque eles não estão se antenando do que vai ser decidido aqui. Porque os biomas do Brasil vão ser estudados, vão ser questionados, e nós temos vários biomas. A Amazônia é o mais importante deles, mas nós temos o Cerrado, nós temos os Pampas lá no Rio Grande do Sul, nós temos o semiárido, né, que são regiões que têm um bioma seu próprio, a Mata Atlântica, né?
o Pantanal Mato Grossense. Caatinga, né? Cada um com as suas complexidades, cada um com as suas complexidades. Mas tem uma coisa comum a todos. Eles estão sendo desertificados. Tem momentos do ano em que você está vendo o que está acontecendo no Rio Grande do Sul de novo. Porque aconteceu ano passado e agora está indo para o mesmo viés. Onde que a gente imaginava 10 anos atrás um Rio Grande do Sul embaixo d'água? Nunca. A gente ia para lá para curtir as serras, você lembra disso? Sim. Eu criança ia com meus pais passear, a gente ia lá para aquele Gramado, né? Itajaí, o Vale do Itajaí, tudo aquilo que fabrica roupa de frio. A gente ia passear para lá nas serras gaúchas, a gente não tinha nem noção do aguaceiro que é hoje, né? Então, a Amazônia, não se pode falar mais que a Amazônia é verde. Hoje a Amazônia é verde e em 4 ou 5 meses do ano ela é deserta, é um deserto, né? E que a gente não imagina aquela terra rachada e os peixes morrendo de calor. O peixe morre porque a temperatura esquenta demais da água, né? Então, ou a gente percebe isso e os deputados perceberam que eles precisam fazer leis que protejam os seus biomas, ou até lá no Centro-Oeste, que é a bacia produtora, bacia não, mas a região produtora que iniciou o agronegócio no Brasil, eles já estão no processo inverso. Eles têm áreas enormes para o agronegócio e já estão começando a reflorestar. Já tem áreas reflorestadas, já tem áreas de um verde magnífico, enquanto nós na Amazônia estamos só queimando, só destruindo, só, na maioria das vezes, lá eles já estão no processo contrário, né? Então, eu acho que tudo isso tem que ser visto e os deputados se atentaram para isso. Eu fico muito feliz por isso. Deputada, a senhora falou anteriormente sobre a importância da sociedade para com as medidas com o meio ambiente. Eu queria que a senhora comentasse um pouquinho qual a importância do papel da sociedade civil nesse momento de COP, nesse momento de mudanças climáticas que a gente precisa rever os nossos conceitos sobre o clima, sobre a natureza, sobre a nossa Amazônia. Com certeza. Olha, uma das coisas que a sociedade fez, que foi fantástico, foi sensibilizar o nosso governador. Claro que ele, com certeza, também fez uma análise sobre o que estava acontecendo no estado que ele governa, mas eu tenho certeza absoluta que foram a nossa sociedade que influenciou para que essas leis fossem produzidas, para que desse a proteção ambiental que a gente precisa para crescer e crescer bem, né? Crescer e crescer bem. E também fica claro nessa legislação o papel da sociedade. Ela se mobiliza, ela cobra, mas ela também tem que fazer o que ela está sendo cobrada para fazer. Então, que ela está cobrando o governador para fazer. Então, nós precisamos, eu estou hoje aprontando uma cartilha pela Procuradoria das Mulheres, porque esse mês eu sou presidente da Procuradoria, porque a deputada Paula teve bebê e a gente, para cobrir a Paula, cada mês fica uma deputada, né? E essa sou eu, e coube a mim uma ação de meio ambiente, né? Então, a gente está fazendo uma cartilha, depois eu mando para cá um projeto para vocês, que lá diz claro o que a sociedade tem que fazer. Primeiro, você tem que mudar a sua consciência ambiental. E isso é na sala de aula e o governador está obrigando, mas os pais têm que permitir que as suas crianças aprendam que a água não é infinita, né? Que o lixo tem que ser reciclado, né? Que o lixo, que a gente tem que diminuir mais nos descartáveis. Nós temos que respeitar a nossa floresta. A gente não pode usar o nosso rio de forma indiscriminada. Isso sou você que pode fazer. Eu acabei de dizer, meu Deus, eu uso muito descartável, vou ter que diminuir tudo que é evento que eu faço, eu uso descartável, tem que acabar com isso, tem que ter uma outra forma, né? De cada um ter seu copo, só para vocês saberem, eu paguei um mico lá na COP de... conta agora pra gente. Olha lá o que aconteceu. E eu vou avisar que é para vocês não passarem pela mesma coisa. Eu acho que foi no Egito, foi a primeira vez que eu participei, não, foi em Dubai, primeira vez que eu participei, aí me deu sede, né? Eu digo, quero água, cadê água? E eu não tomo pouca água, porque eu sou diabética e eu acho que quanto mais água eu tomo, mais xixi eu faço. Então, aí eu tenho que ter cuidado, um equilíbrio. Aí, o que aconteceu? Aí eu achei os bebedouros chiquérrimos, lindíssimos. Achamos, vamos lá. Chegou lá, cadê copo?
não tem copo, não tem copo. Eu digo, uma COP desse país rico, eles não botam um copo pra gente, que absurdo isso! Eu com sede, olhando pro bebedouro, e cadê o copo? Nada de copo. Aí eu peguei e disse, em algum lugar eu vou achar, né? Aí eu saí andando, disse, onde eu acho o copo? Aí a moça disse, aqui, a senhora não vai achar copo em lugar nenhum. A senhora tem que ter a sua garrafinha térmica, que a senhora ou ganha lá na entrada, ou a senhora traz de casa, e porque esses bebedouros é para garrafa térmica, não é para copo. Olha. Olha aí, então. Aí lá fui eu, lá pro começo, pegar a minha garrafinha térmica que eles distribuíram. A nossa aqui já até foi aprovada. Vou mandar para vocês. É bom que já é um souvenir também da COP, também, né? É isso, né? E aí eu fui lá pegar, e lá venho eu, andei, até chegar lá no começo, peguei minha garrafinha, andei. Só que aí já tem vários, aí você acha, tá? Uma coisa que eu achei pouco, banheiro também, sabe? Eu acho, ainda bem que a governadora, a vice-governadora Hanna estava lá, porque eles têm banheiros, eles têm, assim, prédios cheios de banheiro. Então você tem que encontrar o prédio do banheiro. Aqui eu acho que não. Se Deus quiser, a vice-governadora Hanna vai resolver isso. Porque lá tem prédios de banheiro. E de acordo com a cultura. Por exemplo, um andar é só no chão, sabe? No outro andar é tudo tecnológico. O outro já é menos tecnológico, porque nos países não estão acostumados. Mas eu fiquei impressionada com esses no chão. Porque muitos países é no chão o banheiro, né? Os asiáticos principalmente, né? E os mais pobres. Olha, eu entrei por acaso, também outro mico, eu entrei no banheiro do Japão. Mano, eu tinha que botar o pé um do lado do outro e fazer. Tem que lavar. Você lava pé e mão antes de usar. Caramba, são muito higiênicos, né? Os árabes, perdão, não foi Japão. Os árabes, tá? O do Japão, saía uma água automático depois que você... Então você tem que usar e sair rápido, senão tu pega um banho. Aí eu peguei, tá? Eu demorei pra sair, começou a sair água. Ele se autolimpa imediatamente após o uso. Então, já o bidê junto, né? Você usa, já se arruma pra sair. Quando fecha, ele deixa um tempinho, a porta continuou fechada. Quando eu quis sair, era água pra tudo quanto era lado. Peguei um banho dentro do banheiro, no pé, né? Que eles lavam assim. Aí eu gritava com medo, que eu tenho medo de coisa assim muito pequena, né? Aí eu sou meio claustrofóbica. Aí o meu marido tava do lado de fora, ele dizia assim, calma, eu vou abrir. Eu dizia, abre esse negócio que vou morrer afogada. Então tem que ter cuidado com os banheiros. Eles são, e eu sei que como a vice foi, eu acho que ela vai fazer bem legal aqui. Mas lá tinha muito para tomar água. E aqui vai ter que ter demais, porque aqui a quentura é imensa, né? Apesar de que Dubai era muito quente, Egito muito quente. Quentura e umidade, né, deputada? E a chuva, né? Vai ter que distribuir também as para colocar capas de as chuva. Capas. E não pode ser nem de plástico. Não. Plástico é ambientalmente... Deputada, vamos até agora... Fiquei até curioso quando... começar a COP, vamos dar uma atenção especial aos banheiros da COP, né? Saber desse intercâmbio. É um intercâmbio cultural, ali só de toaletes, né, deputada? De distribuição de água, né, também. Né, porque eles... Aí você vai ver todo mundo com a sua garrafinha térmica. Aliás, agora eu já até vejo muita gente, né? Sim. Gente assim... Nós estamos com as nossas aqui. Pois já, né? Porque realmente o tal do copo descartável nós não vamos achar em lugar nenhum na COP. Isso com certeza absoluta. Bom, deputada, agora saindo um pouquinho somente do meio ambiente, da pauta do meio ambiente, a senhora também defende muitas pautas e o nosso ouvinte muitas vezes acha que a produção legislativa ela se resume ao número de projetos que é apresentado. E eu, inclusive, queria aqui lhe parabenizar por uma fala sua algumas sessões atrás, quando a senhora disse que iria apresentar uma moção para que mulheres portadoras de câncer, né, pudessem ter ali um espaço em Santarém, uma escola talvez que estivesse sem uso, para que elas pudessem ter um espaço para ficar por ali, né? Porque o estado é complexo geograficamente, a doença, o câncer é uma doença que não espera muito, né? E a gente sabe que para o enfermo ficar de lá para cá se movimentando muitas vezes... É um município polo e o regional atende toda a região e elas
não têm onde ficar, porque o tratamento não é internado, elas fazem a quimioterapia, mas elas estão em casa. E aí elas solicitaram uma escola e eu aqui encaminhei, eu quero crer que o novo secretário de Educação vai atender, espero. A gente espera também, porque com certeza aí vai facilitar, né, Sim, pouco o tratamento dessas pessoas e também a vida, né, de humanidade. Uhum. Deputada, agora fazendo um panorama aqui dos primeiros 6 meses de atividades desse ano, a senhora também defende muitas pautas voltadas às mulheres, como essa, mas eu queria que a senhora fizesse um balanço agora. Fora o que a gente já falou, esse tanto de meio ambiente, que foi muita coisa, né? Mas a deputada também tem outros projetos. O meu mandato, eu tenho eixos prioritários. Eu acho que a maioria dos deputados também tem, né? Eu tenho eixos prioritários de atendimento. Claro que a gente sempre se manifesta sobre os projetos que vêm do Executivo, né? Ontem, por exemplo, a gente aprovou que eles vão receber uma ajuda de custo o pessoal da segurança uniforme, pública, né? que é auxílio uniforme. Esse veio do Executivo e aqui nós aprovamos com muito, muito prazer, porque a gente acha que é necessário. E os eixos do meu mandato: mulheres, meio ambiente, especificamente esse ano a COP30, educação, servidores públicos e agricultura familiar. Esses são os eixos, porque essa é a base do meu mandato. Claro que a gente também apresenta outros projetos de outras... agora, por exemplo, a gente tem tido uma preocupação muito grande com os idosos, porque o etarismo está aumentando no país inteiro, que é o preconceito contra os idosos. As pessoas não tinham mais em que ter preconceito, agora é com idoso também, né? Então, eu até dei exemplos por conta da questão política, e o etarismo ele atinge muito a mulher na política, não atinge muito os homens, porque na nossa cultura, os homens, quanto mais velhos, mais sábios, que é a cultura do Senado, né? O Senado foi criado para aqueles mais idosos, né, ter o que dizer lá na Grécia Antiga. Então, os homens ficaram com isso, né? Os homens mais velhos, os grisalhos, os cabeça branca, eles têm, na cultura, eles têm mais experiência, eles sabem mais. E a mulher não, quanto mais cabelo branco, parece que declina, né? Então, isso tem sido comum, não na política só, mas em todas as áreas. Então, a gente está ampliando para a primeira infância e para a questão dos idosos, né? Dos cuidados que a gente tem que ter. E eu fiquei muito feliz porque diminuiu a violência contra os idosos do ano passado para cá, o que já é fruto de conscientização por parte de alguns. E a violência, contra os idosos, ela vem às vezes de fora, são os cuidadores, né? Então, a família só descobre quando o idoso aparece, né, com algumas coisas. Então, avançou a questão das mulheres, que agora os homens que agridem as mulheres, que praticam a violência contra a mulher, agora usam tornozeleira eletrônica, né? Então, não só quando eles são condenados, mas durante o decorrer do processo. Por quê? Porque ele não pode chegar perto da mulher e não tinha como verificar isso, apesar dos esforços da Patrulha Maria da Penha, da PM e tal. Agora não, se ele chega perto da mulher respondendo processo, lá a polícia vai saber lá no seu sistema tudinho. E muitas vezes a medida protetiva só inflamava esse homem, né? Com certeza, porque ele sabia que não tinha fiscalização. Tem mulheres, olha que coisa horrível, tem mulheres, tem homens tem mulheres, desculpa, que elas não podem sair de casa. Elas têm que sair correndo de qualquer lugar, porque eles não respeitam essa medida protetiva. Então, ela está, às vezes, num bar, num restaurante, em algum lugar, quando ela avista o cara, ela tem que sair correndo, entendeu? Porque ninguém vai salvá-la se... claro que tem o contrário também, mas a maioria das vezes acontece isso. Então, a gente tem que estar muito atento para essas coisas. Então, eu atuo nessas áreas, que eu acho que elas são muito importantes. E eu tenho aqui um resultado do que eu fiz até agora no meu mandato, né? Eu apresentei 66 projetos de lei, né? Desses, 30 foram sancionados pelo governador, aprovados e sancionados. Então, eu já tenho aí várias leis nas mais variadas segmentos, né? Com relação a isso. Uma emenda constitucional, eu fui uma das poucas deputadas que aprovou emenda. Eu acho que só houve 2 ou 3 emendas constitucional, que é mais difícil de aprovar, né? Aí tem as indicações, os requerimentos.
Essa é a produção. Qual é a produção legislativa? Projeto de lei, emenda constitucional, indicações, requerimentos, projeto de decreto legislativo, as moções, que são as mais comuns, né, que são aquilo que a gente sugere para o governo, emendas à LDO, emendas ao PPA, que são a Lei de Diretrizes Orçamentárias, né, do Plano Plurianual, as emendas à LOA, né, que é também é uma das leis que o governo do estado manda para cá e a gente vai atuando. Então, isso aqui, deputado, o parlamentar, parla em italiano é falar, né? O parlamento é para falar, né? A nossa principal atividade é a tribuna, né? Aqui não tem muitos que gostam de tribuna. O pessoal diz que se eu e o Bordalo não estivermos na sessão, acho que não tem sessão. Porque é ali que a gente fala pro nosso público, né? Pro nosso povo. Então, com as redes sociais, isso aí é muito comum, né? Eu digo que eu vou pedir um adicional por participação e por usar a tribuna. Por minutagem. Que é esse. Mas, além da tribuna, a principalidade é a aprovação de leis e a apresentação de leis, né? E nós temos uma produção muito grande. Eu sugiro vocês até a dialogar para ver quantas foram aprovadas. Vamos em busca desse levantamento. Neste primeiro semestre, né? O que foi aprovado neste primeiro semestre. Bom, aqui eu também falo dos avanços legislativos, né? Eu estou esmiuçando essa primeira parte. A minha participação em comissões. Eu sou presidente da Comissão de Meio Ambiente, mas eu sou membro de várias comissões, dentre elas a Comissão de Constituição e Justiça, né, que também é onde as coisas acontecem, né? Então, a Comissão de Mineração e Energia. Eu sou titular da Comissão de Segurança Pública, adoro ir para a reunião da segurança. Deputada, posso fazer uma pergunta sobre isso para a senhora? Muitas vezes também nós temos que lidar com pessoas que dizem: o projeto passou aqui no plenário rápido, foi tão rápido, já foi aprovado, mas as pessoas não sabem do trabalho que é realizado na comissão. Antes de chegar no plenário. Como é que funciona essa avaliação de um projeto de lei, um pedido de vistas? Sim, pode tudo isso. Os projetos, eles têm duas comissões que todos os projetos passam, que é a Comissão de Constituição e Justiça e a Comissão de Finanças. E dependendo do que ele trata, ele vai para as comissões específicas. Então, por exemplo, se é um projeto questão de saúde, tem que passar pela Comissão de Saúde. Educação passa pela Comissão de Educação, tá? E assim por diante. As atividades das comissões, elas vão muito da forma como o deputado presidente ou a deputada trabalha, né? Então, eles dão o ritmo, né, do número de reuniões, da necessidade de reuniões, mas todas elas, por exemplo, segurança pública tem que passar por lá, né? Então, eles chamam todos os membros, né, e a gente dá opinião sobre aquele projeto, tá? Então, às vezes, no final do ano e no final do semestre, o governador precisa aprovar alguma coisa que precisa estar aprovada em julho, para já em agosto entrar, em junho, para em julho começar a andar, aí aprova rápido. Mas mesmo assim, sabe como é que se faz aqui? Nós reunimos todas as comissões de forma conjunta. Todas. Geralmente essas reuniões polêmicas, elas são assim. As conjuntas, né? As conjuntas é que o pau quebra. Por quê? Porque a sociedade mais organizada, ela sabe, eles estão antenados. Sim. E aí, por exemplo, sindicato de professores, sindicato da saúde, sindicatos ambientais, os sindicatos da polícia, esses sabem tudo, aí eles vêm para cá. Marcam em cima, né? Porque eles sabem que lá é que pode mudar. Quando vem para o plenário, é mais difícil de mudar. É só se apresentar uma emenda lá na hora e é fadada ao insucesso. Tu pode até apresentar. Agora, se vai conseguir o que você quer, que é mudar alguma coisa, é difícil. Aonde você muda? Nas comissões. Por isso que esse é o papel da sociedade também. Porque uma sociedade calada é bom para qualquer parlamento do mundo. Porque ele pode aprovar o que bem entender que a sociedade não vai. Só vai saber quando já estiver sendo executado, né? Então, por isso, graças a Deus, nós temos um movimento social muito organizado, nós temos sindicatos que estão sempre atentos, né? Esta semana aqui agora nós recebemos, por exemplo, o pessoal da comunicação da Funtelpa, né? Funtelpa, estão aqui lutando pelo seu PCCR, né? Então,
eu também ajudo muito nessa questão do PCCR. Nesse momento, a Casa Civil estaria recebendo os servidores públicos para uma tentativa de... Porque, assim, acaba que o sindicato mais organizado ganha mais, né? Ganha mais vitórias, né? Acúmulos, né? O sindicato menos organizado, esse fica para trás com relação aos outros. Então, é muito importante, quando você vai votar, escolher direito quem vai presidir o seu sindicato. E fortalecer o sindicato. Porque, olha, a categoria sem sindicato está lascada. Está lascada. Porque são tantas necessidades, entendeu? Que quem tu paga mais rápido? O teu devedor que fica te enchendo o saco ou aquele que esquece que está te devendo? Que tu está devendo para ele? Tu vai pagar o que está todo dia na porta da tua casa. Então, aqui também funciona desse jeito, né? O governo tem um leque para atender. Ora, ele vai atender mais rápido, ele vai atender a todos, até o final do governo. Mas ele atende mais rápido aqueles que estão mais antenados e que estão solicitando mais, que estão, olha... Ontem eu estava com o pessoal dos urbanitários. Eles precisam saber, a Cosampa, os servidores precisam saber o que vai acontecer com eles agora que a Cosampa foi dada a concessão para uma empresa particular, né? Eles não gostam do nome que ela foi terceirizada, né? Mas, em outras palavras, foi isso que aconteceu. E o que vai acontecer com os servidores da Cosampa? Então... Estamos antenados, dialogando com a Cosampa, eu estou ajudando eles, abrindo as portas na Casa Civil, abrindo as portas na Cosampa, porque eles precisam ser remanejados, é isso que eles querem. Tem que ter um plano de PDV para eles, tem que ser, quem não quiser ir para o PDV, que é a aposentadoria meio compulsória, digamos assim, eles podem se aposentar, eles podem fazer um PDV, eles podem ser remanejados e eles podem simplesmente ser exonerados. Essa opção não existe. Então, nós conseguimos avançar. Eles vão ter 2 anos, né? Ninguém vai ser exonerado durante 2 anos para dar a eles o tempo de saberem que caminho eles querem tomar, né? Então, isso tudo é papel de deputado estadual, é papel de comissão, é papel de quem tem compromisso com a qualidade de vida dos servidores do Estado. E aí a gente faz um link com o governo do Estado. Ontem, por exemplo, eu estava conversando com o presidente da Cosampa, tá? E hoje eles estão sentados conversando com o doutor Luziel. A audiência não caiu do céu. Fomos nós aqui, alguns parlamentares, principalmente mulheres, que conseguimos isso e eles estão no diálogo, né? Então, é assim que a gente tem que atuar. Não dá tem que ajudar, porque senão... É como eu digo para vocês, todos precisam. Aí o governo atende aqueles que estão mais mobilizados, mais rápido, aqueles que estão mais mobilizados. E mostrando que o trabalho da comissão, como a senhora bem disse, vai muito além também do plenário, da votação. Sim. Tem todo esse trabalho de bastidor. Inclusive, fazer uma pergunta para a senhora, já que muitos dos nossos ouvintes também não entendem esse cenário, que é o cenário do veto. Ontem tivemos a votação de um veto total a um projeto do deputado Carlos Bordalo, projeto esse que fixava os padrões de qualidade do açaí. Mas antes, ao longo deste ano, já tivemos outros tantos vetos votados aqui na casa. Deputada, muitos projetos que são avaliados na comissão não vêm logo de cara para o plenário, assim como os vetos. Qual é a necessidade desse veto vir a plenário para que ele seja, mais uma vez, digamos assim, ele já recebeu um parecer favorável ao veto dentro da comissão, mesmo assim ele é encaminhado para o plenário. Por quê? Qual é a necessidade de ter essa votação de veto? Meu querido, deixa eu te dizer uma coisa, e aqui vai uma crítica, tá? E é uma crítica, eu diria que construtiva, né? A maioria, alguns projetos de deputados são vetados inexplicavelmente. Daqui a pouco o deputado não vai mais ter nem no que votar, vai ser só aquele negócio, né? E utilidade pública, não sei o que, material, imaterial, patrimônio cultural e tudo. Porque, infelizmente, e houve uma rebeldia aí por parte de alguns deputados, né, e que a gente apoiou, no sentido de dialogar com o governo, porque tem projeto que não tem. Únicos projetos que têm que ser vetados pelo governo, ao nosso ver, é aqueles que criam despesa. É isso que está na lei. Então, um que não cria despesa, por exemplo, esse do Bordalo, eu não entendi por que foi vetado. Ali não se criava despesa, ali se dava qualidade para o açaí, para a produção do açaí, para a venda do açaí.
só que colocava regra para os interlocutores, né? Os intermediadores. Sim. E aí alguns não gostaram, e tem parlamentares que defendem eles aqui, então acabou dando problema. Aí o que aconteceu? O deputado Bordalo conseguiu conversar, né, com o governo e vai ser reapresentado da forma que vai atender aos interesses daqueles que estão com o deputado Bordalo, que são principalmente os que plantam açaí. Produtores mesmo, né? Produtores do açaí, e que também ajudam aqueles que comercializam o açaí, né? Porque os que comercializam querem numa condição e tudo mais. Eu estou explicando assim o veto. Então eu acho que tem sido vetados alguns que não precisariam ser vetados, porque uma justificativa de veto não pode ser assim, legisla contra o povo. Como assim? Em que sentido? Não pode ser uma coisa assim simplória. E eu sei que o governador que veta e sanciona, mas eu sei que alguém explica para ele, né? Ele não sai assinando assim à toa, não. Então, às vezes aqui há uma certa rebeldia, mas só que a base é muito grande, não adianta votar contra, que acaba que a gente não consegue derrubar veto aqui. É muito difícil derrubar veto aqui. Mas eu já vi uns vetos assim serem derrubados até nas câmaras de vereadores, que é algo impressionante. Então, assim, o veto ele é dado quando o projeto de lei, tá? Olha, um dia desse vetaram um que foi aprovado, que era para vender tornozeleira eletrônica para preso. Pode? Que eles custeassem o valor, que né? eles custeassem o valor. Claro que o governador vetou, e com todo mundo aqui vetou com ele. Um dia desse foi vetado, assim, pelo meio do... Não foi vetado pelo governador, mas acabou ficando por aqui, o tal do Bora Trabalhar, né? Que era patrimônio histórico, não sei o quê. Graças a Deus, o deputado... Retirado de pauta, né? O deputado autor retirou de pauta, mas provavelmente seria vetado. Então, assim, o veto, pela lei, ele só pode acontecer quando cria despesa para o governo, tá? Agora, quando cria incômodo, também ele é vetado. Nesse caso da despesa... incômodo é que às vezes tem que ser discutido com o deputado, com o parlamentar que fez, né? Explicado e tudo mais. Esse caso da despesa que a senhora colocou é quando muitas vezes, então, os projetos voltam como projeto de indicação, né? Aí volta como projeto de indicação. Por exemplo, aqui a gente legisla muito sobre fica instituído a política estadual de combate a qualquer coisa. Agora, se a gente disser assim, em vez de colocar a política, a gente disser assim, a partir da aprovação dessa lei, vou dizer um meu, que foi aprovado, que cria embaraço, digamos assim, para aqueles que praticam atos de racismo contra as pessoas nos estádios, nos eventos de grande aglomeração, né? Aí, por que o meu foi aprovado? Porque eu não estabeleci a multa. Se eu dissesse que eles iam ser multados, desculpa, a gente até estabeleceu multa. Se eu dissesse que eles iam ser presos, pois o meu foi vetado parcial, tá? Por quê? Porque primeiro eu queria botar eles atrás da cadeia. Não posso, eu sou parlamentar estadual. Eu não posso, num projeto de lei, mandar prender ninguém. Quem tem que fazer isso é deputado federal, né? E eu não posso multá-los, porque é um projeto que requer questão financeira. Então, o que eu disse? Sabe o que eu disse? Aí portas fechadas para os times não participarem de campeonatos. Sofra as consequências. O cantor que estiver num show e não mandar parar, que não venha mais no estado, entendeu? Então, essas coisas aí, que foi o que eu coloquei, acabou passando. Aí passa, mas foi vetado quando eu disse que eles precisavam responder criminalmente e financeiramente. Perfeito. Bom, vamos seguir aqui então com a sua explanação, que temos uma lista aqui da deputada. Tá. Aqui, olha, essas são as outras que eu participo, a comissão de São cultura. 7, deputada. Muito importante, são 7. A que eu sou presidente é essa. As outras aqui: mineração, segurança pública, defesa da primeira infância, criança e adolescente, drogas, cultura, e Constituição e Justiça, eu sou suplente. Tá? Eu sou chamada para... Eu posso discutir o projeto, eu posso pedir vistas como suplente também, tá?
eu posso relatar, né? Também, como suplente, não, eu posso relatar não sendo presidente, como membro, né? E suplente a gente é chamado quando precisa de quórum, principalmente. Ah. Né? E aí o suplente tem que entrar em ação. Muitas das vezes entra mesmo, tá? Agora, tem uma coisa muito importante no meu mandato, eu sempre digo nosso mandato, né? Que é de muita gente, que é a questão das ações. O que é o parlamento? Você já se parou para se perguntar o que um parlamentar faz fora da Assembleia Legislativa? O que um deputado, uma deputada faz fora da tribuna, fora das comissões? É muito importante acompanhar. Porque, às vezes, o trabalho do parlamentar fora da Assembleia Legislativa é bem maior do que o trabalho aqui dentro, né? Aí, então, eu, no caso, eu faço muitas ações de cidadania, porque eu já fui prefeita de Santarém e lá eu atuei muito na questão da infraestrutura, eu fiz asfalto, fiz construção, eu fiz orla, não sei o quê, mas eu fiquei muito mais conhecida pelo que nós fizemos na área da saúde, da educação, da cidadania, da assistência social, esporte, lazer, cultura. Eu botava era para quebrar nessas áreas. Por quê? Porque a vida já tem tantos problemas, a gente tem que viabilizar que as pessoas recebam conforto nessas áreas também, né? Então, por exemplo, hoje tem a questão das emendas, né? O que é que o parlamentar faz com as suas emendas? Essa é uma curiosidade. Sem dúvida. Né? Eu uso muito a minha na cultura, as minhas na cultura, em ações de cidadania. Eu não uso quase em obra. Não uso. Tem parlamentar que só usa em obra. A obra que eu peço é para o governador. Aí ele... Maria, eu vou dar 20 quilômetros de asfalto para Santarém. Aí 3 quilômetros é para você. Aí eu vou, escolho onde eu quero e mostro para o prefeito, né? É assim, mas eu pegar a minha emenda de 4 milhões de reais, que é o que a gente tem, e usar 1 milhão para fazer asfalto, eu não fiz isso. Usar 1 milhão para construir uma escola, não faço. Até porque nem é só o começo. Não custeia, né? Entendeu? Aí vai ficar pela metade, tudo mais. Às vezes eu uso com água, microsistemas de abastecimento de água. Eu uso com contenção, área de contenção, porque às vezes tem muita cidade do interior que não tem orla, e que todo ano vai embora. Sofre com erosão, né? Exatamente. Aí eu faço muito obra de contenção, que é uma obra meio que não aparece, mas que a água não consegue avançar, né? E eu não tenho problema com isso. Tem muita cidade, muito município que precisa de um portinho, né? Onde as pessoas possam descer do seu barco com dignidade, não pisar na lama. Isso também é o máximo que eu chego aí. Eu gosto muito de recuperação de praça, mas esse ano não fiz nenhuma, porque agora os preços estão exorbitantes. Só para consertar um baloço 200 mil, 300 mil, lá vai a emenda, né? Então isso é para os federais, eu deixo para os federais. Mas recuperação de praça era uma coisa bem legal, assim, que eu gostaria de continuar fazendo, mas sempre que eu preciso eu peço para o governador, que aí não precisa sair das emendas, né? E fora daqui eu estou viajando pelos municípios, eu adoro. Agora, em julho, por exemplo, nós vamos todos viajar, né? O pessoal que trabalha comigo na política, tipo o JP que está aqui, nós vamos fazer 2 viagens de avião, também tem isso. Deputado estadual anda de aviãozinho, anda de barquinho, Tem uma história que o deputado Ferrari conta, qualquer dia peça pro Ângelo vir aqui, são os causos. O barquinho que ele estava atravessando, o rio Nhamundá, que é cheio de jacaré, afundou. Ele dizia que ele estava mais preocupado com o jacaré do que se manter em cima do... Oh, meu Deus. Pensa, eu já fiquei horas em barco quebrado no meio do rio, né? Eu tenho pavor de avião, mas eu vou. Eu tenho que ir. Como é que eu vou chegar em Conceição do Araguaia, em Novo Progresso, né? Aí eu vou, tá entendendo? Mas, assim, é isso que deputado faz fora, viu? A gente viaja de aviãozinho, a gente viaja de lancha, a gente viaja de barco, a gente viaja de carro, tá sempre na estrada. E o mês de julho é um mês que geralmente os parlamentares tiram uma semana, né, com a família e tudo, 10 dias, e os outros 20 dias é na estrada. E eu adoro, eu gosto muito. Como eu tenho um partido super organizado, eu sempre tenho atividade por onde eu chego. E a primeira coisa que eu faço é visitar o meu partido, claro, né? Eu sou do Partido dos Trabalhadores, aí depois a gente vai na rádio comunitária
a gente vai na igreja, a gente vai falar com o pastor, a gente vai nas colônias de pescadores, vai no Sindicato de Trabalhadores Rurais. E são essas as atividades, né? Que o parlamentar, quando o outro vier aqui dar entrevista, pergunta: o que você faz? Vamos convite feito. Fora da Assembleia, né? Porque é muita coisa, viu? É muita coisa. Eu vou aqui, se a senhora me permite, falar sobre uma conversa que eu tive com o deputado Ângelo. Isso já tem mais de um ano. Em uma sessão que não houve quórum e precisou ser encerrada mais cedo, eu fui entrevistar o deputado Ângelo e ele, muito indignado, falou assim: poxa, 16 horas para atravessar a Calha Norte e chegar aqui não ter sessão. Olha, você sabe que eu fui uma das poucas que votou contra quando decidiram que a gente só ia trabalhar na terça-feira, porque eu venho de Santarém toda segunda-feira de madrugada. Eu saio de lá 4 da manhã, eu chego em casa 6 horas da manhã. Para estar no aeroporto, para o avião sair às 4, eu saio de casa no mínimo 2h30 da manhã. Não durmo porque eu tenho que estar acordada nesse horário. E aí é muito ruim você vir para cá e passar um dia, né, de produção legislativa. Aí eu já estabeleci aqui no meu mandato, eu chego sempre segunda-feira. Aí na segunda-feira de manhã claro que toda mulher, né, vai fazer unha, fazer cabelo, fazer não sei o quê. Aí na segunda-feira à tarde eu começo a atender. Na terça eu tô aqui no plenário e na quarta a gente coloca em dia tudo que tem que fazer. E eu vou me embora quarta-feira, meio-dia. Para Santarém. Para Santarém, né? Ou para outro município que eu possa ter alguma programação. Hoje eu não vou porque, como é a última, né? Agora nós vamos entrar em recesso, aí eu tô organizando tudo no gabinete para ver como é que vai ficar o trabalho lá durante o mês de julho. Tô levando um bocado de coisa para Santarém, que eu mando fazer aqui, alguns trabalhos gráficos, camisa, boné, essas coisas. A gente aqui sempre tem um preço melhor, né? Agora, aí a gente leva para Santarém. E lá eu faço as coisas mais um boné para uma atividade, uma coisa com menos, uma quantidade menor. Mas aqui eu tô levando muita coisa. Então hoje eu tô aqui por conta disso. Mas geralmente a gente vai para Santarém meio-dia. 1 hora de avião, 1 hora de ida, 1 hora de volta toda semana. Aí o Ângelo tem razão. Né? E o Ângelo é mais longe do que eu, porque ele tem que sair de Oriximiná e ir para Santarém. Aí ele vai de barco ou de balsa, né? Aí a balsa com o carro, ou de lancha sem carro, e vai para o aeroporto. Como nós somos fim de linha, Santarém, ou começo de linha, nós somos o último município que tem avião, que tem aeroporto. Então, ou termina lá a rodada do avião o dia inteiro, termina lá, eles dormem lá, lá troca de tripulação, né? Ou começa lá. Então é só de madrugada, meu bem. Só de madrugada. Tem um voo de dia. Eu não venho porque eu digo que é na hora da chuva. Sai de lá 2h30, chega aqui 3h30. Muita turbulência? Muita turbulência? Muita. Amazônia, né, meu bem? Não tem como tu te aproximar de Belém sem o avião ficar pra cima e pra baixo. Aí pronto, aí de tarde eu não gosto de vir, aí eu só posso vir de madrugada. Essa semana disseram que tinha um voo 8 da noite, né, JP? Aí a gente ficou muito alegre, nós fomos ver. Não, ele vai de Belém pra Manaus, Santarém. Sim. Daqui para Manaus são 2 horas. Eu digo, não, eu vou de madrugada mesmo. Não compensa. Não. Então, assim, é um deslocamento muito grande, né? E assim o pessoal que é do sul do Pará. Olha, hoje o Dirceu, eu tive uma reunião com ele ontem à noite, e agora de manhã ele já ia para Marabá. Então, assim, não é fácil para os parlamentares que são de longe de Belém, né? O Maná, quem está aqui perto, quem está aqui em Belém, né? Tem muitos deputados que a base é Belém, né? Esses aí é uma bênção. Mas a nossa vida de estadual é mini federal, né? É como se a gente fosse federal. Aproveitando que a senhora está falando sobre essa situação geográfica do nosso estado, deputada, qual é a sua relação com Belém, já que a senhora é uma deputada de Santarém, já foi prefeita? Eu, inclusive, a primeira lembrança, assim, puxando na memória agora que eu tenho da senhora, é a senhora como candidata ao governo. Sim, 2002. Mas agora que a senhora entrou na casa, eu fui pesquisar a sua vida anos atrás, Isso. A senhora já havia sido deputada aqui da casa 25 anos atrás. Foi. Como foi voltar a Belém? Claro que a senhora deve ter voltado milhares de vezes nesse meio tempo, Sim, mas claro.
para ter esse trabalho em Belém? Como é a sua relação aqui com a cidade fora de Santarém? Eu sempre digo lá em Santarém que o pessoal lá fica meio enciumado. Eu digo que eu vivo em Santarém, eu moro em Santarém e trabalho em Belém, né? Porque há dessa questão de ir e voltar o tempo todo. Eu sempre tive uma relação boa com Belém, porque a primeira vez que eu fui deputada, o prefeito era o Edmilson, e o Edmilson era do PT na época, né? Então, eu participava muito do governo, eu andava muito com o Edmilson na época. Então, eu tive, assim, politicamente, eu tive uma recepção muito grande por parte do eleitorado de Belém. Depois, eu virei prefeita, né? Aí, continuei tendo uma relação com a Ana Júlia, que ela foi governadora. Então, eu estava sempre por aqui e tudo mais. Mas depois eu me afastei porque ela saiu do governo, eu saí da prefeitura. Aí eu tive que voltar para o Ministério Público, porque o Ministério Público proibiu promotores de justiça, membros do Ministério Público, de ter vida político-partidária. Aí voltei para o Ministério Público aqui em Belém. Aí reativei todas as amizades, todos os colegas e tal. Eu cheguei aqui em Belém de volta para morar aqui em 2014, como promotora de justiça de terceira instância, né? Capital, e fiquei aqui 8 anos, até 2020. Tanto que na campanha de 2020, a oposição criou um slogan para mim, era "Volta para Belém, vai ser candidata a prefeita de Belém". Olha, gerou uma ciumeira, né, deputada? Não, e pegou, eu tinha que me explicar. Deputada, me veio uma dúvida rapidinho. Pois não. Como era a vinda há mais de 20 anos atrás aqui para Belém? Sair de Santarém para cá, como era essa viagem? Mesma coisa, Santarém sempre teve avião, há muito tempo. Santarém, inclusive nós tínhamos um voo para Miami. Olha Os só. meus filhos, eles iam mais para Miami passar férias do que para o Nordeste, porque era muito mais próximo a gente chegar por causa de Manaus. Manaus tinha uma importância geopolítica na época que era mais forte do que aqui a nossa de Belém. Né? Tanto que o povo de Santarém, muita gente estudava, ia se tratar, a saúde, tudo era em Manaus. E Manaus, por ser uma cidade grande, né, bem no coração da Amazônia, tinha voo para o mundo inteiro. Sempre teve. Então a gente voava para Manaus para ir para o exterior. Porque já tinha voo, sempre teve voo Manaus-Lisboa. Olha só. Manaus-Lisboa, da TAP. Tá? Então, era muito mais fácil a gente fazer isso. Depois que Belém entrou no cenário, aí facilitou mais. Mas tinha voo Santarém, Manaus, Santarém, Belém. Sempre teve. Então, mesmo lá nos idos de 2008, quando eu fui eleita deputada, já era. O que nós nunca tivemos foi estrada. Né? Agora que a gente tem uma estrada um pouco melhor, né, que está sendo asfaltada, a parte dela já foi asfaltada, o governador asfaltou uma parte grande, que é a parte da Transuruará. Então, essa malha viária agora que está se tornando boa, porque antes era muito ruim atravessar essa região. Ninguém vinha para cá de carro. Até hoje ninguém vem, mas assim, não tem o hábito. Quem anda de estrada é quem vai para Altamira, aí de Altamira já pega uma estrada boa para cá. Mas de estrada de Santarém para cá é 2-3 dias. Agora o governador está fazendo uma malha viária que está nos permitindo chegar mais rápido se você tiver 2 motoristas. Mas barco sempre foi a principal e avião a segunda. A gente tem avião há muitos anos. Muitos anos mesmo, eu acho que nos anos 60 já tinha. Não só. Né? Era do tempo, eu me lembro que a minha mãe e meu pai contavam a história do Irondelli, da Paraense. Depois vocês vão ver, a Irondelli Paraense que teve um avião que caiu na época, foi assim, caiu aqui perto já, era um avião grande. Grande que eu digo era 100 lugares, 70 lugares. Acho que foi da Paraense, foi da Taba, que pousando aqui caiu. Foi o único desastre aéreo aqui, graças a Deus, que foi há 500 anos atrás. Foi da Taba. Teve, né? Foi. Mas antes da Taba teve um também. Acho que foi da Paraense, que existia quando eu molequinha. Eu sempre tive medo de avião, desde essa época. Bom, deputada, vamos voltar aqui então para as pessoas. Vamos lá. As vidas impactadas pelo seu mandato. Sim, são as ações de cidadania, né? Eu tenho 10 projetos no meu mandato. Tá?
10 projetos sociais que a gente faz com a ajuda da Assembleia, com a ajuda das minhas emendas, né? Nós fazemos o programa Nossa Gente Pará, que é carteira de identidade, CPF, que é documentação, basicamente. Você sabe que ser cidadão não é só ter a documentação, mas ela é imprescindível, né? Ou você tem ou você não alcança cidadania plena. Então, nós fazemos casamentos comunitários, porque as pessoas, às vezes, elas querem a legalidade da sua relação, mas às vezes é um recurso que você acaba não priorizando. Então as pessoas não legalizam por absoluta falta de priorizar o recurso, que não é pouco, né? Então você acaba colocando para a escola do filho, alguma coisa assim, uma doença, alguma coisa. E não. Então nós casamos sempre. Eu faço 2, 3 casamentos comunitários por ano. Acabei de fazer um agora semana passada. Com o nosso pessoal do CAC aqui também participando? Também, tá? Pessoal do CAC. Eu consigo aqui... eles dizem, olha, nós vamos te dar 50 casamentos, 60 casamentos, e a nossa equipe lá do mandato trabalha e vai só a moça que legaliza, tá? Nós temos um projeto Mãe Coruja, que é das crianças que nascem já com seu certidão de nascimento e um enxoval, né? Já esse programa a gente faz em parceria com a prefeitura, e para comemorar o Dia das Mães, o Dia das Crianças, essas coisas, mas tem regularmente em parceria com a prefeitura. Nós, por exemplo, agora, domingo que vem, nós vamos fazer a distribuição de mudas na cidade de Santarém, né? Eu não tenho pé para chegar em todos os municípios, mas pelo menos alguns, como Santarém, Belterra, Mojuí, Rurópolis, que é mais próximo, a gente chega, né? E essa é distribuição em homenagem ao Dia Mundial do Meio Ambiente. Essa ação vai ser no próximo domingo, e nós vamos distribuir na rua, a gente distribui essências frutíferas e decorativas. Se a senhora quiser mandar depois o endereço corretinho pra gente, a gente também fala aqui pro nosso ouvinte, divulga pro nosso ouvinte. Tá legal. Vai ser no próximo dia 29, mando sim. Nós temos um programa vinculado ao governo do estado, que é o Nossa Casa, o Crédito Cidadão e o Asfalto por Todo o Pará, que a gente atua junto com o governo do estado. Nós temos um chamado EJA Maria, né, que em parceria com uma escola estadual a gente faz a certificação de alunos que infelizmente não puderam fazer o ensino médio e o ensino fundamental no momento certo. Então é necessário que tenha mais de 18 anos. Eu fiz uma semana passada com 250 jovens. Eu acho que esse projeto é um dos mais revolucionários, porque ele chega à juventude, para possibilitar a juventude de ter seu primeiro emprego, a possibilidade da juventude participar do Enem, que só pode ser com a conclusão do ensino médio. E você sabe que se um jovem quiser ter o ensino médio, o EJA, ele paga R$ 1.600, R$ 1.800 nas escolas. Claro que tem o EJA municipal dentro das escolas municipais, mas o menino leva meses, são 2 anos, então lá pelo 3º mês ele desiste. Sim. Porque são 2 anos e à noite, geralmente. O meu a gente faz de manhã, de tarde, de noite. Muitos trabalham, né? Uns trabalham e aí não dá. Bom, e nós temos o projeto Saúde e Bem-Estar, que é só de saúde, né? E olha, nós temos um projeto muito legal de absorvente para as mulheres presidiárias, tá? Porque infelizmente as mulheres presidiárias elas não recebem suficientemente os kits de higiene que elas precisam, né? Então a gente sempre contribui fazendo a arrecadação dos absorventes, do kit de higiene e distribuição nos presídios, tá? E por fim nós temos o Rádio Conexão Maria, que é um programa que a gente tem sempre fazendo essa divulgação que a gente está fazendo aqui hoje. Eu faço uma vez por semana. Onde roda? Rádio Rural de Santarém, e ela joga para as suas subsidiárias, né, que chama, nos municípios ao redor de Santarém. Então são ações que é para melhorar a qualidade de vida da população, né? Eu tenho na área de saúde, na área de educação, na área de bem-estar, na área de cidadania, que é aquilo que eu sempre digo, que um bom governo, uma boa gestão, ela não é aquela que se preocupa só com infraestrutura. Você precisa também construir pessoas.
E você não constrói pessoas com tijolo e com asfalto. Você constrói pessoas com educação, saúde, assistência social, tá? Emprego, lazer, esporte, cultura. É isso que constrói pessoas. Esse que é o tijolinho de construção das pessoas. E o nosso mandato tem uma ligação muito forte com isso. Claro que eu quero muito asfalto, muita orla, muito parque, mas a gente também quer pessoas saudáveis para usufruir toda essa infraestrutura, toda essa beleza. Muito importante essa sua fala, deputada, porque muita gente, no caso, por exemplo, dos kits de higiene pessoal para as mulheres detentas, né? Muita gente critica achando que, mas o governo que tem que fazer isso, né? O governo que deveria fazer isso. Muita gente não vê que existe também a redução de danos, né? Digamos assim, né? Total, com certeza. E assim, como o Estado tem que atender todo o Estado, né? Digamos assim, nem sempre vai a quantidade suficiente que elas precisam o tempo todo. Então, isso aí ajuda as famílias, porque quando não tem, quem tem que levar são as famílias. Então, assim, as famílias aceitaram esse projeto, assim, sabe, muito bem, porque a gente não é só o absorvente, a gente leva o remédio, as pomadas necessárias, é mais para atendimento da mulher, né, da mulher detenta, da mulher presidiária, porque a gente sabe que para mulher é bicho que sangra todo mês, né, meu bem? Então tem que ter um olhar especial e que engravida de vez em quando, né? É verdade. Então tem que ter esse, como diz a Rita Lee, né? Então a gente tem que dar essa atenção especial e foi um projeto muito bem aceito no seio da sociedade, sabe? Perfeito, deputada. Vamos seguir agora. Eu vi que a senhora trouxe aqui uma lista extensa. Lembrando que para quem não está acompanhando a gente pelo YouTube, mais tarde esse vídeo estará disponível também no nosso canal do YouTube. Vocês vão ver aqui a listinha que a deputada trouxe para a gente. Eu trouxe uma prestação de contas que agora eu estou rodando e vou distribuir em julho. Quando eu for fazer minhas viagens, eu vou ter um materialzinho para deixar na mão das pessoas, né? Então, aqui também tem o que a gente faz fora da Assembleia, principalmente nos dias que estamos em Belém, né? Que é abrir as portas das secretarias para as pessoas. Eu acho que esse é um trabalho que o parlamentar faz e nem todo parlamentar gosta, porque é muito de característica, né? Então, eu tenho tentado abrir as portas de hospitais para cirurgias, para atendimentos de urgência, para gravidez de risco. Então, nós trabalhamos aqui, esses dias que eu fico aqui, geralmente segunda tarde, eu vou em todas as secretarias, levo as pessoas que precisam, todas não, acho que estão, né, tô sendo pautada. Então, a gente faz visitas, né, às instituições, as visitas necessárias, as articulações com a Casa Civil. Eu tenho um contato com a Casa Civil direto, porque muitas demandas passam pela Casa Civil. E nem todo mundo chega na Casa Civil com a facilidade, digamos assim, que um parlamentar, às vezes, pode chegar, né? Então, eu vou a Brasília de vez em quando, também com algumas questões importantes daqui, principalmente saúde, para atender nossos municípios. Eu tenho uma proximidade com o ministro Alexandre Padilha, porque ele morou em Santarém, e quando eu era prefeita, ele me ajudou muito na prefeitura de Santarém, antes dele ir para o governo Lula, né? Então, a gente tenta abrir as portas do Ministério da Saúde para as prefeituras também, né? Para que possam... agora mesmo eu estou com uma demanda que a Igreja Adventista construiu um super barco, um super hospital, né, que tem todas as condições de fazer o atendimento ao povo ribeirinho do Marajó. Mas é importante que ele tenha apoio do Ministério da Saúde. Então, eu tenho trabalhado muito a tentativa de transformar este barco maravilhoso, que pode fazer mais de 1.000 atendimentos mês e que pode fazer operações, pequenas cirurgias, procedimentos que o Ministério possa transformá-lo numa unidade de saúde básica fluvial. Né? Então, isso é uma luta, porque não é fácil, mesmo em ano de COP. Né? Então, eu sempre acompanho o presidente Chicão. O que ele me pede para ir junto, eu vou. Eu represento a Assembleia em alguns eventos que ele pede para eu ir como vice-líder do governo. Eu represento o Irã, quando o deputado Irã me solicita, porque é importante também essa parte institucional. Né? E, além disso, as viagens, as visitas, os eventos, né, que a gente
vai, como eu disse, ou representando a Assembleia, ou representando o próprio mandato, ou representando a liderança do governo quando precisa, né? Então, eu acho que a atividade do parlamentar, ela é na Assembleia, as proximidades da Assembleia, que é Casa Civil e Secretarias, abrir as portas dessas instituições para quem precisa, e lá na sua base, né? As viagens, as ações, né? As emendas, a realização de emendas. Eu faço shows também, sempre que dá para ajudar, porque a população gosta disso. Então, sem dúvida. Vai do A ao Z. E a deputada falou muito de viagem aqui. A deputada tem mais ou menos uma ideia de quantos municípios já foram visitados nesse primeiro semestre? Já, nesse primeiro, porque assim, eu não fui votada em todos os municípios do estado do Pará. Eu fui votada em 17 municípios do estado do Pará. Eu tive 1, 2 votos na maioria, assim. Eu acho que eu não fui votada em nada. Eu acho que em 3 ou 4 municípios eu não tive voto nenhum. Mas eu tive uma expressão maior de votos em 17 municípios. Esses municípios eu visito constantemente. São a sua base, digamos assim, né? A minha né? base, né, principal, que são todos os municípios da região oeste do Pará, alguns municípios da Transamazônica, alguns municípios da região que a gente chama da região do Tapajós, que é Itaituba, Aveiro, por ali, quilômetro 30, e alguns municípios do sul e sudeste, né? Então, esses, sempre que eu posso, eu estou por lá. É uma visita constante. Quando eles me convidam para as festas, eu vou, entendeu? É assim, uma dedicação, porque eu acho que é muito legal. Estou preocupada com Belém, porque eu não tenho uma relação muito próxima com o prefeito Igor, e tinha com o prefeito Edmilson, né? Mas eu estou tentando com o prefeito Igor, né? Eu tive uma votação muito expressiva aqui e eu quero, claro, ver de que maneira eu posso manter essa votação com o meu vereador Alfredinho Costa, meu amigo querido e vereador nosso, né? Da nossa articulação política aqui em Belém, né? Então, tudo aquilo que a gente criou esses anos todos, né? Eu vou conversar com o prefeito Igor para que ele crie condições de que eu mantenha. Posso colaborar, né? Eu não quero voto de ninguém. Claro. Manter o que eu tive. Mas não é fácil, né? Eu tive quase 5 mil votos aqui em Belém e aí eu preciso ver uma estratégia aí para conseguir segurar esse voto. Olha, você que está me ouvindo aí, tá? Se votou em mim, segura esse voto. Ou mais tarde vai lá no YouTube, acompanha tudo na íntegra para ver que a deputada tem trabalho, né, deputada? Amém. Temos sim. Eu sou uma deputada estadual muito feliz. Eu já fui da Justiça, eu sou promotora de Justiça, já fui do Executivo, porque já fui prefeita de Santarém, e do Parlamento, né? Então eu já tive atividade nos 3 poderes. Mas é muito bom você ser deputado estadual, porque você se conecta mais com a população, mais diretamente, principalmente vereadores, né? Os vereadores têm esse papel, os deputados estaduais e federais e os senadores também. E tem uma coisa mais importante de tudo, a gente não assina papel, portanto a gente não responde processo. E o executivo responde muito. Senhora que tem experiência pode dizer, né? Deus o livre. A gente porque é ordenador de despesa, né? O parlamento, nós não somos ordenadores de despesa e, portanto, a gente não precisa de prestação de contas, né? E isso é uma vantagem com relação ao executivo. O executivo, como ordenador de despesa, tem que prestar contas nos tribunais de contas, nas ouvidorias, em tudo quanto é lugar, né? Pegou dinheiro, tem que... Tem que justificar, né? Mas eu gosto muito de ser deputado estadual. Meu pai foi deputado estadual. Sério? Passou aqui muitos anos. Quantos mandatos? Meu pai teve 3 mandatos de deputado estadual. Ele foi líder do governo. Ele nunca chegou a ser presidente, mas ele foi líder do governo várias vezes. Qual era o partido dele na época? Na época ele era de direita, mas eu digo que ele foi primeiro da Arena, depois do PDS, que era um partido de direita, mas ele era um cara extremamente progressista, uma mente aberta, então ele era de direita com alma de esquerda. E ele que plantou a sementinha lá na cabeça da deputada? Com certeza. Inclusive para eu ser fluminense, que é coisa meio difícil de alguém ser fluminense, deputada. Fluminense.
E deputada, e lá em Santarém? Tem time ou aqui em Belém? São Raimundo, São Francisco, Tapajós. Não, perguntei se a senhora tem o seu time em Santarém. São Raimundo. São Raimundo. Sou Pantera Negra. E aqui em Belém tem alguma simpatia, não? Sou Clube do Remo, Leão. Legal. Aí quer dizer, lá eu sou Pantera, que eu sou Leão. Legal. E lá é o São Francisco que usa camisa azul, né? Igual do Remo, azul, né? Em tese, eu deveria ser Remo E São Francisco, Mas como meu pai era São Raimundo... Não tem conversa, né, deputada? Ele influenciava a família inteira. Oh, meu Deus. Ele era um desportista muito querido. Ele fazia parte do Senadinho do Clube do Remo. Lá tem uma placa lá homenageando ele. Porque Nossa. ele frequentava muito, tomava umas e outras lá, então ele... O homem tem essa vantagem. Se toca violão e toma umas e outras, tá tudo feito. Vai a mulher fazer isso. Eu nem bebo. Eu digo, não vou nem me acostumar a beber, porque não tem como, né? Mas ele era muito popular, né? O meu pai foi prefeito de Santarém também, foi deputado estadual. E ele amava o São Raimundo, né? E ele era pó de arroz até... E aí todo mundo na família é fluminense. Bênção João de Deus, aquele negócio todo lá, do Fluminense. Tudo. O Fluminense é muito querido na família. E agora, torcendo aí pelo... Hoje, né? Hoje tem o Fluminense. Hoje é o terceiro jogo, né, do Fluminense. Tomara que ele passe. Tomara. Bom, deputada, vamos retornar aqui para suas andanças pelo campo. A deputada não para. Não para. Mas aqui já parei, tá? Aqui é só as... A gente podia ficar com uma cópia dessa. Tem possibilidade de ficar com uma cópia dessa? Aí, olha, sempre que sai alguma coisa importante na mídia, também a gente... e olhando para o futuro, é o que o mandato já está se programando para o segundo semestre, né? Inclusive, eu quero aqui dizer que no segundo semestre, a Comissão de Meio Ambiente vai estar totalmente voltada para a questão da COP, né? Nós vamos nos envolver muito nisso. E eu acho que a Assembleia como um todo vai acabar focando muito na questão da COP, né, no segundo semestre. Claro que a produção do dia a dia vai continuar, né, os projetos de lei, a aprovação e tudo, mas nós vamos estar muito empenhados em fazer com que a COP seja a COP das COPs, seja a COP da Amazônia para a Amazônia, para o mundo, né? Então, é muito... Muito importante. Eu já vim aqui, já disse para vocês que nós vamos ser responsáveis pela infraestrutura, nós, Estado do Pará, né? Pela infraestrutura, mas o governador também quer apresentar resultados, né? Eu estive na SEMAS para que a gente pudesse, junto com a Assembleia Legislativa, fazer algumas ações no sentido de quando vier a seca, por exemplo, esse ano, a gente já tenha uma resposta para isso, não esperar chegar para que isso aconteça, né? Então, nós no segundo semestre, com certeza, a Assembleia Legislativa, o presidente Chicão vai estar aí bem apto nisso. Lá em Santarém, nós temos um parque da cidade. Eu me lembrei agora de uma coisa, que anteontem, o governador convidou para ir para o lançamento da primeira colônia de férias do estado do Pará, pública e tal. Aí eu não encontrei com ele, que eu não fui, mas eu se encontrava e dizia, olha, meus 8 anos de prefeito, eu fiz colônia de férias para as crianças da escola municipal, os 8 anos, viu? Então... Olha! Tem que, no mínimo, né, fazer 8 anos. Poxa vida. Não, eu fiz porque acho que é muito importante. Colônia de férias é maravilhoso. E eu construí um parque em Santarém como prefeita, que é o Parque da Cidade. E lá tem atividades muito importantes, inclusive de plantio de árvores, de ter os parques. Nos moldes do que está acontecendo agora, a gente plantou isso lá atrás, né? Porque sempre foi uma questão muito importante da minha vida pública, a questão ambiental, né? Sempre dei muita importância para isso. Então, eu penso que a produção do segundo semestre aqui vai estar voltada para a COP, vai estar voltada para as questões ambientais, vai estar na parceria com o governador para apoiá-lo, para que a COP seja um sucesso, para que tudo dê certo, que esses que estão torcendo contra acabem tendo que sucumbir e ver que o que ficou na nossa responsabilidade vai sair, que são as obras de mobilidade, os parques, né, que as passarelas ambientais que estão sendo feitas na Doca, né, ali na Tamandaré e outras na cidade, a questão da dragagem e da urbanização dos igarapés, né,
a tentativa de diminuir os alagamentos em Belém. A COP traz para Belém um desenvolvimento que, se não fosse a COP, levaria 10, 15 anos para acontecer. Obras que talvez nunca viessem até, ou viessem num futuro longínquo. Então, o povo de Belém tem que absorver isso, sabe? O povo de Belém tem que se conscientizar disso. Mesmo os que não torcem para dar certo, tem que, no fundo, esperar que dê certo, porque a cidade vai ganhar. A estrutura da COP, o conteúdo da COP, o conteúdo social e tudo da COP, isso é com a ONU, não é conosco. A gente quer que todo o nosso pessoal seja ouvido, tenha espaços, né? Que tenha voz. Nós vamos apoiar a Cúpula dos Povos, né? Que é onde vai se reunir os movimentos sociais internacionais, né? Mas a gente sabe que a fala, as oitivas, elas são coordenadas pelo Ministério das Relações Exteriores. O governador não tem nada a ver com isso. Ele pode facilitar para que a gente tenha voz lá na Chame parte atenção, verde, né? Na parte azul, né? Porque tem a estrutura, né, da parte verde, a parte azul, que nós possamos estar lá e dar vez e voz. Mas a nossa responsabilidade enquanto Estado, enquanto governo, são as obras de asfaltamento, são as obras necessárias que estão sendo feitas nos igarapés. Eu tenho elas todas assim bem definidas e posso mandar para vocês verem. Daquela vez que eu vim, eu trouxe um documento que é a vice-governadora Hanna que toma conta. A comunicação, a hospedagem, isso é responsabilidade nossa, tá? Que pode dar algum probleminha, né? A gente sabe, mas eu fui ano passado em Baku, que colocaram parte da nossa comitiva num hotel que era até mal assombrado, só para você ter uma ideia, tá? Então, isso aí, esses perrengues, todo mundo que vem está acostumado a passar por isso. Quem resolve em cima da hora vir, olha, o meu prédio que eu moro, a embaixada da Inglaterra, eu acho, alugou 30 apartamentos no meu prédio. 30 apartamentos. Claro que as pessoas vão sair, sim, né? Eles vão fazer 1 mês e 15 dias, que é para colocar a comitiva da Inglaterra, né? Pela hospedagem. Vai ser 100%? Talvez até seja, mas claro que eles não vão ter café da manhã. Aliás, eles alugaram junto o salão de festa, que foi comunicado para todos nós que durante o mês de novembro não vai ser utilizado. E claro que todos que vão alugar vão dar um percentual para o condomínio. Mas vai ser alugado por $12 mil. Né? Então, quem deu o seu apartamento em aluguel, né, vai ganhar. Mas eu sei que tem muita gente que ainda não conseguiu apartamento, ainda não conseguiu hospedagem. Então, perrengue com a hospedagem pode ter, mas fluxo, mobilidade, segurança pública, comunicação, né? Isso aí eu tenho certeza. Lugares aprazíveis para irem, turismo, eles vão sair daqui amando, você vai ver. Eles não querem vir para cá para ver os prédios de Dubai, eles querem vir para cá para ver como nós, amazônidas, vivemos. Né? Então, a vida do povo amazônico. Claro, com certeza. Eles querem ver uma orla que tenha paneiro, que tenha peixe, que tenha, né? Não querem ver aquela orla lindíssima que eles têm, que são só palmeiras internacionais. Para isso, eles vão para outros lugares. Nem vem, né? Vocês nem vêm, né? Eles não querem ver isso aqui. Aqui eles querem ver como a gente vive. Eles querem não ver o peso. Agora, nós precisamos da segurança, né? Dar muita segurança. Então, eu acho que é para isso que o governador também está fazendo esse plano de segurança. Pela necessidade da pessoa que vier. Agora, muita gente vai sair, viu, de Belém. E uns dias para cá eu tenho conversado com muitas famílias que vão aproveitar. Eu já ouvi também isso. E que vão sair, vão visitar outros países, vão, né? Para que essa guerra mesmo aqui em Mosqueiro, Salinas, né? Rapidinho. Mas assim, ontem eu estava no meu médico e disse, olha, eu vou passar 15 dias na Itália. Vai ele, a família, um grupo de amigos. Quer dizer, a cidade vai acabar ficando um pouco esvaziada. E muita gente, com os meninos fora da escola, vão para Salinas, para Terra do Chão, vão para Santarém. O turismo interno no Pará, você vai ver o pulo que vai dar. Verdade. O pulo que vai dar. Até os próprios, esses turistas que vêm também, se puderem, tiverem oportunidade, como a senhora disse, vão alugar por 1 mês, já devem pegar um Sírio aí, né? Sim, com certeza. Já ficam pro Sírio. Vem antes. Ou já vão dar um passeio por aqui. Não. E depois daqui eu tenho certeza que vão pro Marajó,
entendeu? Então, a questão turística, eu acho que com a COP, dois viés econômicos surgem no Estado com muita força, que é a questão do turismo. O turismo vai se fortalecer enquanto um segmento importante do ponto de vista econômico. E a questão da agroindústria, do ecoturismo, do turismo comunitário, da parte também dos investimentos de agricultura que vão ser feitos com ecologia, né? Então você vai ver também o quanto isso vai crescer aqui e vai ser uma base forte do nosso Estado a partir de agora, não tenho dúvida disso. Perfeito. Deputada, a gente quer agradecer muito a sua participação hoje aqui, dizer que o nosso microfone está aberto sempre que a senhora tiver um balanço como esse ou uma informação interessante para trazer para a gente, seja sobre os banheiros da COP. Eu não vou nem entrar. Olha, a gente anda e aqui não vai ser diferente. Quem for, prepare um tênis confortável, porque no primeiro dia da COP, uma dessas COPs que eu fui, eu botei um salto alto, que eu achava que eu ia abafar. Tá? Eu acabei o dia com o pé cheio de bolha. No outro dia eu tive que ir para o tênis. Então, assim, as distâncias são muito grandes. Os ônibus que vão levar as pessoas, eles vão parar ali ao redor daquela estrutura. E a pessoa vai... Claro que as autoridades não, né? Eu estou falando de nós, meros mortais, né? Claro que as autoridades vão chegar nos seus helicópteros, nos seus carros por trás. Eles já vão parar aonde eles vão falar. Estrategicamente, aí eles né? descem, andam meio metro, entram onde eles vão falar, volta e vão embora, né? Com toda a segurança que requer. Mas só para você ter uma ideia, a comitiva da China são 1.000 pessoas. Nossa. Muita gente. A maioria é em torno de 300 pessoas. Né? Então, assim, os chefes de Estado, eles vão pousar ou vão chegar nos seus carros perto do pavilhão onde eles vão falar, por questões de segurança também, até o presidente Lula, né? Vem, fala, vai embora e vai pro hotel. Agora nós, que não somos chefes de Estado, né? Nós vamos, os ônibus que vão nos levar, ou os nossos carros, eles vão parar ao redor, tá? Aí, na primeira parada, você vai descer no seu carro, vai descer de ônibus comum, aí vai ter os ônibus da COP, né? Aí você vai passar para os ônibus da COP. Os ônibus da COP, eles ficam circulando. Eles param uma légua longe de onde acontece. Então é uma pernada. Aí tu desce, ó. Aí pernada para ver para onde tu vais. Então, assim, é bem confortável. Não esqueça de levar a sua garrafinha térmica de água e o seu tênis preferido, porque é melhor tênis velho do que novo, né? Ainda mais se chover, né, deputada? E tem que levar a capa. E lá deve ter capa também, mas não sei se de plástico. Não de plástico, né? Deputada, muito obrigado mais uma vez. E a gente espera a senhora aqui mais vezes, né? Muitas mais vezes. A sua presença sempre rende aqui muito. Muito obrigada. Eu vou. Nós temos outro desse que a gente podia mandar para eles. E esse aqui eu risquei todinho. Porque aí, esse aqui é um assunto que você pode querer qualquer dia. Claro, com certeza. Conversar mais sobre essa questão da Lei de Responsabilidade Ambiental, que é a pérola de toda essa legislação que a gente aprovou. É a Lei de Responsabilidade Ambiental, e eu acho que seria bem legal vocês darem aí uma divulgada, né? Com certeza. Sem dúvidas. Prazer muito grande estar aqui, muito obrigada. Nós agradecemos demais a deputada Maria do Carmo do PT de Santarém, mas também de Belém agora, se né? Deus quiser. E Gabriel Oliveira, muito obrigado também pela sua participação. Boa tarde para você. A gente está encerrando já, deputada, o nosso horário aqui. Gabriel, uma boa tarde para você. Uma boa tarde, Rafael. Uma boa tarde à deputada. Muitíssimo obrigado pela conversa. E, como o Rafael disse, espero que a senhora venha outras vezes aqui pra gente conversar muito mais. Se Deus quiser. Olha, aqui são os anjos, né? Qual é o terceiro anjo, hein? Pra gente colocar o nome dele. Rafael, Gabriel e... Eu esqueci agora. Eu também esqueci, mas tem outro. Quem é, João? Tu que entende? Não sabe? Miguel, claro, Miguel. O Arcanjo Miguel. O Arcanjo Miguel. Que desfeito a gente fez com o Arcanjo Miguel aqui. É o mensageiro, né? É isso aí. Obrigada, gente. Olha, até a próxima, se Deus quiser, tá? E não esqueçam, vão dar um pulo aí aonde a gente tem as nossas pontos turísticos importantes, tá bom? Que vocês vão gostar muito de trazer para cá a gastronomia,
o turismo, as peculiaridades de cada um. Santarém, por exemplo, tem a farofa, o piracuí, que só tem lá, que é a farinha de peixe. Então, em muitos lugares tem suas peculiaridades, né? A dica já tá dada. A nossa presidenta da fundação está aqui ao lado, então ela já captou. Sim. A gente quer ir em Santarém provar a farinha de piracuí o quanto antes, tá? E outros pontos turísticos do estado também. Com certeza. A gente agradece a deputada Maria do Carmo, Gabriel Oliveira comigo na mesa de som, Aldeci Cruz. A seleção musical é do DJ Tarrica, as câmeras ficam por conta de Matheus Lima. Coordenação de Aldo Cruz e Angelina Anjos, presidência de Raina Hallex. Eu sou Rafael Guimarães e a gente retorna amanhã a partir das 9 horas. Você fica agora com a transmissão ao vivo da sessão ordinária do Senado Federal, que começa logo mais, e também com toda a programação da Rádio Senado. A gente volta amanhã. Depois coloca uma canção da Jana Figarella. Jana Figarella, já está anotado aqui, Jana. E no dia que a Jana vier a Belém, queremos ela aqui. Se compara. A senhora agora terá que fazer a ponte para que a Jana venha aqui com a gente às sextas-feiras, deputada. É o dia cultural aqui. Olha, legal, vou dizer para ela. Convite feito desde já. Bom, para você que vai ficando, tchau, tchau. Uma boa tarde e você fica com a programação da Rádio Senado. Para mais informações, acesse alepa.pa.gov.br. Realização: Fundação Afonso Galindo de Comunicação. Assembleia Legislativa do Pará.